Olá, boa noite, minha saudação amiga e carinhosa, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a amada igreja, diretamente da comunidade Portas Abertas, saudando minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos. Neste culto dedicado a Deus, estamos mais uma vez aqui na comunidade Portas Abertas, para adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor. Isso é a coisa mais importante da nossa vida, né? Eu quero saudar a todos, agradecendo pela sua participação aqui nesse culto. E vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor pela noite, pelo dia, por tudo que nos tem dado, pelos benefícios que nós estamos recebendo. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem tido misericórdia, mas estamos debaixo da graça de Deus. E essa graça, maravilhosa graça, é que nós agradecemos, Pai, por isso. Agradecemos e pedimos ao Senhor que esteja conosco nesta noite, abençoando as famílias que estão conosco, abençoando a todas aquelas pessoas que vão participar conosco deste momento especial de adoração. Nós oramos, agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos com um cântico, vamos com um louvor, enquanto você vai fazer o famoso CCC, né? Curtir, compartilhar e também comentar, né? Glórias a Deus, aleluia, porque quando nós estamos envolvidos na palavra de Deus, é algo que acontece de muito bom e positivo na nossa vida, né? Porque nós vamos estar ouvindo a voz do Senhor, né? E vamos estar compartilhando com as pessoas amigas, com as pessoas que precisam de Jesus. No mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas precisam de Jesus, não é verdade? Você encontra no dia a dia pessoas que estão praticamente desalentadas, desanimadas, abatidas, né? E que precisa realmente de uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Então é isso que nós vamos proporcionar para vocês a partir de agora. Então vamos com esse louvor e voltaremos em seguida. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Muito bem, estamos de volta agora na comunidade Portas Abertas para aquela mensagem muito especial, aquela mensagem de Deus que vai tocar o nosso coração, não é verdade? Alguém já ouviu falar na Liga da Justiça? Muito bem, as crianças, os jovens, adolescentes gostam de assistir filme da Liga da Justiça, que é o Iron Man, né? O Homem de Ferro, o Super-Homem, a Batgirl, o Super-Homem, né? Todos aqueles da Marvel, né? Todos aqueles super-heróis da Marvel que às vezes se unem para combater o crime, para combater o mal, não é verdade? E muitas pessoas gostam desse tipo de aventura, de assistir esse tipo de filme, né? Mas eu quero falar hoje sobre a verdadeira Liga da Justiça. Porque tem sim, e nós vamos aprender hoje, né? A verdadeira Liga da Justiça. Eu quero falar sobre a unidade imbatível. A unidade imbatível. A palavra de Deus diz que bom que os irmãos vivam em união, não é verdade? Quando se fala em unidade, é a coisa principal da nossa vida. Por exemplo, família, né? A unidade familiar. Quando você convive com os membros familiares, né? Uma unidade. No seu trabalho, onde você convive durante um período de tempo com várias pessoas, você está ali numa unidade. Vamos falar de um time de futebol. O time de futebol, ele só ganha quando tem unidade, quando estão unidos no único propósito que é vencer o jogo, né? E lógico que tem a estratégia, o planejamento, tem toda a técnica, né, de cada jogador individualmente e coletivo. Então, nós temos que pensar nessa unidade, né? Nós temos que pensar nessa unidade cristã. É isso que nós estamos falando hoje, né? Os cristãos são partes do corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Os cristãos são o quê? Parte do corpo de Cristo, portanto, membros uns dos outros. E para ilustrar esse ponto, tomaremos uma palavra assim, que eu gostaria que você até anotasse aí, juntamente. Presta atenção, juntamente. Tomaremos a palavra juntamente a fim de mostrar a nossa unidade com Cristo. E para uns com os outros também. É uma unidade com Cristo e também uns com os outros, né? Por exemplo, vamos falar o primeiro ponto, unidade na morte. Quando a gente fala assim, morte, assusta, não é verdade? Quando a gente fala em morte. Unidade na morte. Assusta. Mas como que nós vamos falar sobre unidade na morte com o relacionamento com Cristo Jesus, se somos unidos com Ele, né? Romanos 6,5 diz assim, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Muito bem, nós somos plantados com Jesus na sua morte, ou seja, nós reconhecemos a morte de Jesus Cristo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então nós vamos destacar a palavra plantados. E nesse plantados que tem lá no texto, juntamente com ele na semelhança da sua morte. Juntamente com ele na semelhança de sua morte. Então nós morremos com Jesus Cristo. Algumas pessoas podem entender de forma assim, como? De que maneira? Né? O apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim
Não é verdade? Se Cristo vive em mim, se nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim, nós também fomos crucificados com Ele na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Ele levou todas as nossas dores, Ele levou todos os nossos problemas na cruz do Calvário. Não é verdade? Vamos falar do segundo ponto. Unidade na ressurreição. Depois da morte vem o quê? A ressurreição. Aqui em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, que é muito importante destacar, né, a leitura de Efésios, capítulo 2 de Efésios 2, no capítulo 2, no versículos 5 e 6, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha aqui a morte, né? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos prestar atenção nessa palavra? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente, de novo é a palavra juntamente, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós falamos dois pontos, né? Morte e ressurreição. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, nós entendemos que isso foi importante para nós e é importante para nós, temos também a justificativa da ressurreição. Então destacamos aqui que nos vivificou e nos ressuscitou, de que maneira? Juntamente. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Que maravilha! Unidade na morte, unidade na ressurreição e podemos falar também unidade de posição. Vamos repetir aqui o Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amados e amadas, preste atenção quando nós pensamos nessa maravilha que é essa palavra, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Prestou atenção? Nos ressuscitou juntamente com Ele e mais ainda, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Imaginou o quadro? Que coisa linda! Você junto com Cristo, assentado ao lado em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa quando nós entendemos que a unidade, a união, tem um ditado que diz que a união faz a força. Unidos venceremos, não é verdade? Unidos venceremos, a unidade faz a força. Quarto ponto é a unidade no sofrimento e na glória. Duas coisas interessantes. Romanos 8,17, nós vamos ler aqui. Olha só que interessante o apóstolo Paulo fala para nós no capítulo 8, versículo 17. 8,17. Olha que coisa linda. E se nós somos filhos, olha que lindo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, aleluia. Quando eu olho e vejo esse texto aqui, e vou repetir, e vamos ver os detalhes que tem aqui. Se nós somos filhos, você se reconhece, você se aceita ser filho de Deus, filho de Jesus Cristo? Muito bem. Se você aceita, você pode dizer, né? E se nós somos filhos, o apóstolo está dizendo, se nós somos filhos, somos o quê? Logo herdeiros. Somos herdeiros, presta atenção, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh, Pai amado, que coisa linda! Quando se fala de herança, quantas pessoas hoje vivem brigando por herança, né? Às vezes a pessoa, o corpo do cidadão está lá, ainda no velório, e os parentes brigando por causa de herança, de aquele que está deixando bens, né? Está deixando bens materiais. Não é verdade? E o pessoal fica brigando, eu quero metade disso, quero metade daquilo, como é o testamento dele. É isso aí. Não, aqui é outro tipo de herança, é a vida eterna. É a vida eterna. É coisa linda, maravilhosa.
Se é certo que com ele padecemos, quando nós reconhecemos o sofrimento de Cristo, o que você sente no coração? Às vezes você sente, você assiste um filme de Jesus, né? E que Jesus está apanhando, colocam nele uma coroa de espinhos, dão aquela chicotada. O que você sente, né? Você não sente no seu corpo também esse sacrifício, olha, esse sofrimento? É a mesma coisa, você não gosta de ver ninguém sofrendo, não é verdade? Quando você assiste na televisão, vê as pessoas passando fome, e quando você vai almoçar, você lembra dessas pessoas? Você ora e pede a Deus para abençoá-las, para protegê-las, para alimentá-las? Né? Quando você vê uma pessoa em sofrimento, literal que eu estou falando isso, você sofre junto, não é verdade? Quando você pensa em Jesus Cristo, o sofrimento dele na cruz do Calvário, você sofre junto. Por isso que diz aqui a palavra, e com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, que é receber o galardão que tanto nós precisamos. Então é dessa forma, se sofremos com ele, seremos glorificados, como diz a palavra, juntamente, juntos. A unidade por possessão. Vamos falar agora a unidade por possessão. Nós lemos agora há pouco Efésios, né? Efésios capítulo 2, vamos repetir o versículo 6, que diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós destacamos, nós estamos falando de possessão. Possessão significa tomar posse, é ficar junto, essa é a posse. Quando Deus disse lá para Moisés, né, para Abraão, você vai tomar posse daquela terra de Canaã, né? Quando disse para Josué, né? Você vai e vai tomar posse, eu estarei com você, disse para Moisés também. Então nós queremos destacar essa posse, né? Juntamente sois edificados para a morada de Deus. Amados, presta atenção, foram edificados, nós fomos edificados. O que é uma edificação? É uma base, é um alicerce para a construção de algo importante que é, lá na frente, a vida eterna. Não fomos apenas comprados e perdoados, mas também possuídos pelo Espírito Santo, que nos encherá como Deus enchia o tabernáculo e o templo com a sua presença. Isso é importante para nós, porque o apóstolo Paulo disse também, você não tem que se embriagar com vinho, ficar tomando as coisas aí, você tem que ficar cheio do Espírito Santo. Como que nós vamos ficar cheio do Espírito Santo? Através da leitura da palavra, através de meditar a palavra, através de trazer a palavra para dentro do nosso coração. Como disse Davi, guardei tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa mais linda quando nós falamos de possessão, de tomar posse daquilo que nós temos, que está sendo oferecido pela palavra de Deus, aqui através da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode ficar desanimado, você não pode ficar abatido, você não pode ficar prostrado, você tem que levantar a sua voz, você tem que falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus Cristo, é a unidade da possessão. Quando você fala para o seu irmão, você fala para a sua irmã, vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos tomar posse do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vamos tomar posse da ressurreição de Cristo, para que nós possamos viver a vida eterna que Ele nos promete. Unidade, você não pode ser egoísta, você tem que pensar realmente que você tem seu irmão, sua irmã, e começa dentro da sua casa. Quando você fala para sua esposa, para o seu marido, amado, amada, vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos tomar posse das promessas de Deus que estão aqui na Bíblia. Você fala para os seus filhos, você orienta os seus filhos, ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar. Além da unidade da possessão, de todas as unidades que falamos, tem a unidade do encaixe. Alguma pessoa fala, mas encaixe? Encaixe? Efésios 2:21, o que diz? Efésios 2:21 diz,
no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Vamos repetir um pouquinho? O que está escrito? No qual todo o edifício bem ajustado, ou seja, encaixe, né? Bem ajustado, cresce para quê? Para o templo no Senhor, não é o templo do Senhor, no Senhor, edificação, bem ajustado, destacamos bem conjuntado, né? Assim como as cortinas do tabernáculo eram enlaçadas umas às outras, e cada uma das pedras do templo de Salomão, né, era encaixada em seu devido lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Encaixe. Todo cristão é primeiramente capacitado, depois ajustado, e então encaixado dentro do corpo. Desse modo ele se torna o quê? Qualificado para viver no lugar que ocupa. Gente, vamos entender bem isso aqui. Encaixe, você tem que estar encaixado nas coisas de Deus. Tem que estar encaixado em Jesus Cristo. Assim como as cortinas eram enlaçadas no templo, quer dizer, mostrando a unidade, união, né? Encaixe. Também as pedras do templo encaixadas para que fosse feita a edificação. Nós, como cristãos, numa unidade dentro da igreja e fora dela, temos que estar encaixadas no único propósito, que é servir a Jesus Cristo, nosso Senhor, cumprir os mandamentos, pregar a palavra, conquistar vidas para Cristo e viver edificados na palavra de Deus, porque quem edifica, não é a palavra que diz aqui, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina. Somos edifícios de Deus, lavouras de Deus, estamos encaixados, entrelaçados no único propósito, que é servir a Cristo, aprender cada vez mais a respeito da sua palavra e levar essa palavra às outras pessoas. Outra unidade, a sétima, unidade de lugar na vinda de Cristo. Vivamos juntamente. Tessalonicenses 5,10 diz que morreu por nós, né, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então nós temos que pensar novamente no que eu acabei de falar. Nós vivemos com Cristo, juntamente com Ele. Nós participamos efetivamente com Ele, vigiando ou não, né? Vigiando ou dormindo. Porque vamos pensar um pouquinho a respeito de uma passagem que tem, em que Jesus estava ali no Getsemane com Pedro, Tiago e João. E ele, momentos antes dele ser levado cativo, né, preso, mas Jesus estava já sentindo aquele peso da agonia. Vamos falar, estamos falando de união, né, de unidade. Tá. Então estavam os três ali, que não largavam Jesus de jeito nenhum. Jesus foi uma distância para orar. Muito bem, voltou e encontrou-os dormindo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ali estava uma unidade. Jesus Cristo afastado, orando, e os três juntos fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Ou estavam cansados, ou foi o maligno que fez com que eles pegassem no sono, porque o que eles deveriam estar fazendo é orando junto com Jesus. Embora Jesus numa distância, eles ali deveriam estar intercedendo a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, eles estavam dormindo. Então o que está dizendo a palavra, o que nós estamos dizendo aqui? Não importa se você juntamente está vigiando ou dormindo, não foi o que falamos? Vigiando ou dormindo, não importa, né? Porque mesmo dormindo, você tem que ficar meio desperto, não é verdade? Diz aquele pessoa que tem um ditado que diz assim, um olho no peixe, um olho no gato, é isso aí. A pessoa fica dormindo, mas mais ou menos assim, né? Então, nós somos o quê? Herdeiros juntamente. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, igualmente vós, maridos, eu vou fazer sobre a família. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento,
dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muito bem, o que significa isso em questão de unidade? Aqui está falando sobre a família. Eu quero destacar a unidade familiar, porque nós estamos falando sobre Jesus Cristo. Porque entre o casal, marido e mulher, tem que ter a terceira pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que estar ali. Então, o que está dizendo o texto que nós acabamos de ler? Igualmente, vós maridos, falou das mulheres, coabitai com elas com entendimento. Então, você tem que ter o relacionamento com a sua esposa no entendimento. Não é forçado, senão é estupro. Porque tem muitos maridos que, quando se fala em união, coabitar com a sua esposa, pensam que é estuprar a sua esposa. Não, tem que ser consensual. Ela tem que consentir, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque se você for coabitar com sua mulher com violência, as suas orações estarão impedidas. Aí, o que acontece? Aí não tem união. Aí é o quê? Desunião. Nós estamos falando sobre unidade. A unidade com Jesus Cristo, unidade com os membros da igreja, unidade na família também. A sua esposa é sua coadjutora. Terceiro ponto, seremos arrebatados, diz a palavra, juntamente. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, vem a palavra, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amados, na verdade, diferentes na glória, mas todos estamos com Ele. Todos estamos com Ele. A unidade, a união entre os irmãos, entre a igreja, entre as pessoas com a mesma fé, existe para que nós possamos alcançar a vida eterna. E essa unidade vem através também da comunhão. Lemos sobre os discípulos que estavam no caminho de Emaús, se lembra? E conversavam, aqueles dois discípulos, depois que Jesus foi crucificado, etc., né? Eles estavam desalentados, nervosos, e os dois andaram, dois juntos lá, conversando a respeito do que tinha acontecido. Agora, vou fazer uma pergunta. Duas pessoas andariam juntas se não estiverem de acordo? Né? Não. Se tivesse opiniões divergentes, não estariam juntos nem conversando a respeito disso. E esses dois falavam do Senhor Jesus. E aquele sobre quem eles conversavam, que é Jesus, se aproximou e falou com eles. Muito bem. E começou a conversar. O que vocês estão falando? Você não está sabendo que lá em Jerusalém aconteceu isso, Jesus morreu, o nosso Senhor, patati. E Jesus foi conversando com eles durante um período, né? Até que chegou, estava quase anoitecendo. E quando chegou perto ali da cidade de Emaús, né? O vilarejo de Emaús, os dois discípulos, né, conversavam, sem saber que era Jesus. Falaram, você não quer ceiar conosco, descansar um pouquinho? Jesus foi, né, com eles lá. E estavam conversando à mesa. Quando Jesus foi repartir o pão, aí que eles perceberam que eram Jesus e Jesus desapareceu. Não é verdade? Muito bem, um encontro desses dois que falavam de Jesus. Quando fala dois, unidade, união, dois juntos. Falavam sobre Jesus, o que tinha acontecido. Discutiam o que tinha acontecido. Estavam indignados com o que tinha acontecido. Estavam preocupados, o que será de nós agora? O que nós vamos fazer sem Jesus, sem o Mestre? A comunhão. Porque quando Jesus foi convidado a ir à mesa com eles, é uma questão de quê? De comunhão, de repartir o pão, de unidade, de intimidade. Ok? Intimidade. O segredo da verdadeira comunhão entre os cristãos é a comunhão com o Senhor Jesus. É a comunhão com Jesus. É saber realmente que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida e que Ele está conosco de uma maneira assim muito especial, e nós temos no dia a dia que sentir a presença de Jesus na nossa vida. E isso acontece através da união com os nossos irmãos, união com as pessoas da nossa família, união com pessoas da mesma fé. A outra unidade que eu gostaria de destacar é a unidade na simpatia.
Você já conversou com alguma pessoa antipática? Você consegue dialogar com uma pessoa antipática? Você consegue viver com uma pessoa antipática? Uma pessoa que empina o nariz, levanta o queixo e olha por cima assim, achando que é, né, uma pessoa assim, sei lá, acima de você e acima de qualquer coisa, não é verdade? Nós queremos falar sobre a unidade da simpatia. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz o apóstolo Paulo: por isso exortai-vos uns aos outros. Quando ele diz assim, exortai-vos uns aos outros, quer dizer que você tem que olhar as pessoas com quem você convive e olhar aquela pessoa que às vezes está desanimada, a pessoa você vê que está com o semblante caído, a pessoa você vê que está assim, com muita preocupação, cheia de problemas. Então o apóstolo diz que você tem que exortar uns aos outros. Quer dizer, uma cumplicidade íntima de compaixão, de ajudar mesmo. Um ajuda o outro. Eu estou com problemas, me ajuda, entendeu? Uns aos outros. E diz o apóstolo também no texto, edificai-vos uns aos outros. Quando nós estamos exortando e edificando a pessoa, nós edificamos a pessoa através do quê? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Diz o apóstolo, né? Como também o fazeis, consolai-vos reciprocamente. Diz a palavra, consolai-vos. Quantas pessoas precisam de consolo e você não percebe? Na igreja, em casa, sua esposa, seu marido. Às vezes seu marido vem do trabalho numa situação assim muito ruim, não foi um dia bom, né? E ele chegará cansado, não quer conversa. É o momento que você consola o seu marido. É o momento que você afaga seu marido, afaga. É o momento que você abraça seu marido, ou sua esposa, né? Ou vice-versa. Às vezes o filho está com problema na escola, afaga seu filho, abraça seu filho, abraça as pessoas da sua família. Será que você consegue abraçar seu marido, seu esposo, sua esposa, abraçar seus filhos? Quantos abraços você dá por dia? Para entes queridos, amigos queridos. Você abraça, aquele toque. Ah, mas agora com a pandemia não pode abraçar. Dentro da sua casa, você convivendo com seus familiares, sim, né? É lógico que com os outros você tem que tomar certas precauções. Mas eu estou falando do toque, que é muito importante, né? Mas não podemos esquecer a unidade na oração. A unidade na oração, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem aqui uma passagem tão linda, tão maravilhosa, que eu quero compartilhar com todos vocês. Está em Atos 3. Olha que coisa linda. Pedro e João. Quando eu falo Pedro e João, estou falando de unidade, né? Unidade. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, umas 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então, Pedro e João, unidade, os 2 irmãos, estavam indo para o templo para a oração, quando um aleijado era levado. Veja bem, um aleijado era levado. Ele não conseguia andar, então levava e deixava ele lá na porta do templo para pedir esmola. Não é? Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Uma esmolinha, por favor. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram,
E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia, que maravilha! Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Unidade. De 2 passou a ser o quê? 3, louvando a Deus. Esse é o segredo. Também o segredo de Judá sobre Amon e Moabe foi que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4, quando Josafá viu aquele povo todo contra Judá, né? E ele reuniu todo o povo lá, né? Todo, até as criancinhas, né? Judá se ajuntou e para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Vieram para buscar o Senhor. Se reuniu todos lá e Josafá fez uma oração maravilhosa e Deus livrou aquele povo. A unidade na oração, quando todos nós estamos orando, quando todos nós estamos buscando. Eu faço um convite, se você não tem feito isso, na hora das suas refeições, quando você reúne a sua família para a refeição, ora a Deus agradecendo pelo alimento, porque a palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você é acostumado a fazer isso na hora das suas refeições? Você vai tomar um copo d'água, em tudo dai graças? Obrigado, Senhor, pela água, pelo alimento. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem proporcionado. Obrigado, Senhor, pelos benefícios que nós temos recebido. É hora de agradecer a Deus tudo que você tem recebido durante todo o dia da sua vida. Chega, à tardezinha, você tem um encontro com Deus na virada do dia, como Adão fazia, para prestar contas do dia, de tudo que tinha feito, quando ele encontrava com o próprio Deus. Nós podemos fazer isso na virada do dia, chegar e olhar para o céu e agradecer a Deus pelo dia, pela família, pelo trabalho, pelos benefícios, por tudo que você recebeu de Deus. Agradecer, agradecer, agradecer. Unidade na oração, juntos, no mesmo propósito. Podemos falar da unidade na obra. Lá em João 4,36 diz: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Os que semeiam e os que colhem trabalham e recebem juntos com a alegria do serviço. Agora, e na grande colheita também. Então nós temos que pensar que nós temos que semear a palavra do Senhor em terra boa, para que possa haver frutos. Para que nós possamos colher esses frutos. E ajudar a Jesus na colheita também, ou seja, na grande colheita. Nós temos que pensar na unidade na adoração. Esdras tem uma passagem aqui muito interessante de Esdras, no capítulo 3 de Esdras, no versículo 11, 3:11 de Esdras. Olha que coisa linda, né? Nós estamos falando da unidade na adoração, né? E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Todo mundo conhece a história de Esdras, né? Que ajuntou o povo para reconstruir os muros de Israel, etc. Muito bem, isso aconteceu. Mas quando aconteceu, lá em Esdras 3:11, o povo celebrava, cantavam juntos por grupo, né? Eles louvando, rendendo graças ao Senhor, não é verdade? Que coisa mais linda quando nós observamos que quando existe unidade na igreja, na comunidade que você congrega, na sua igreja, quando você tem a liderança pastoral dos líderes da igreja, com os irmãos, os membros, as mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes, as crianças, todos unidos no único propósito de servir e celebrar a Deus, cantando júbilos nos momentos de adoração e louvor, né? Que alegria! Quando você abre sua boca e louva e glorifica o nome do Senhor Jesus, depois você ouve a palavra e unidos no único propósito de ouvir a palavra, guardar no coração e praticar, e fazer aquilo que Jesus nos ensina, de pregar e fazer discípulos, juntos em unidade para o crescimento da igreja de Jesus Cristo.
Isso é a unidade da adoração. Quando todos juntos estamos no único propósito. Unidade de pensamento. Nós não podemos ficar alheios à unidade de pensamento. Lá em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo diz assim: rogo-vos também, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, ou seja, separação, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Quando nós pensamos da mesma forma, quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, que é a renovação da nossa mente, o que nós temos que tirar as coisas terríveis que nós pensamos às vezes, essas preocupações, essas situações que estamos vivendo, tira fora do seu pensamento, renova a sua mente com as coisas de Deus, com as promessas que estão na palavra. Quando nós pensamos assim, da mesma forma, temos que dar o nosso parecer a respeito do fato. Não é verdade? Eu pensei coisas de Deus, eu pensei sobre a palavra do Senhor, eu refleti, eu meditei sobre a palavra do Senhor, e agora meu parecer é isso. O que eu aprendi é dar o seu parecer, o seu relatório, as suas justificativas. Eu li essa passagem na Bíblia e o meu parecer é esse. Jesus disse isso, e passa a ensinar. Unidade de pensamento. Pensar da mesma forma como Cristo pensa. Pensou e colocou na palavra dele aqui. Nós temos que pensar sobre a unidade no conflito. Muito bem. Muitas pessoas estão numa situação de conflito, né? Conflito de relacionamentos. Problemas terríveis na vida, né? A pessoa fala, eu vivo em conflito. Eu vivo em guerra. Eu vivo em guerra. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu vivo em guerra, minha situação está assim. Então nós temos que ter unidade no conflito também. De que maneira? Vamos lembrar de Juízes 20, capítulo 1, que diz assim: então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se for um só homem. Presta atenção, aqui está dizendo no texto, toda a congregação, ou seja, centenas de pessoas foram aonde? Aonde que foram? Todos os filhos de Israel. Presta atenção, Juízes 20, capítulo 20, versículo 1. Então todos os filhos de Israel que fizeram saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Gente, amados, todo Israel, os filhos de Israel, toda a congregação, saíram e se reuniram diante do Senhor como um só homem. Unidade no conflito. Situação estava terrível, terrível mesmo. A pessoa pode dizer assim, mas num beco sem saída, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou num beco sem saída, só o milagre de Deus. E o milagre vai acontecer quando você busca em unidade. Às vezes a família está passando por um conflito, a família inteira, situação difícil, dívidas, relacionamentos, doença, muitas coisas. Reúna a família diante do Senhor e clame a Deus, todos no único propósito, no único pensamento, na unidade no conflito, para que Deus possa vir e resolver essa situação, porque é Ele que vai resolver mesmo. Já resolveu com Josafá, já resolveu com esse povo de Israel, que está lá em Juízes, que estavam cercados pelos filisteus, a situação estava terrível para eles, terrível. Todos, Israel, congregação, diante do Senhor. E aconteceu o quê? Livramento. Nós não podemos deixar de falar sobre unidade no amor também. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza, da inteligência para conhecimento,
do mistério de Deus e Pai e de Cristo Jesus. Amém, glórias a Deus. O que nós podemos falar a respeito disso, meus amados, minhas amadas? Que quando nós estamos alicerçados em Jesus Cristo, com o coração firme e forte, e essa unidade muito importante, que é a unidade do amor, a unidade daquilo que entra no nosso coração e sai de uma forma bem assim, forte, maravilhosa, né? Quando você recebe o amor de Cristo através da palavra, e quando você pega esse amor de Cristo, o amor ágape, e você distribui para as pessoas, a começar pela sua família, estamos falando aí na unidade do amor, nós estamos falando juntos, todos nós, unidos no mesmo propósito de Deus. Não podemos esquecer a unidade no trabalho. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo o quê? A palavra juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Gente, em todas essas passagens anteriores que nós estamos falando, vemos a união do ponto de vista de Deus e seus filhos, né? A união do ponto de vista de Deus e seus filhos. Deus é coisa maravilhosa, né? Se manifestarmos a unidade na igreja, de certo nós veremos isso que vai acontecer dessa maneira, da maneira que nós falamos, né? Da maneira que vai nos deixar realmente unidos de uma forma assim bem, uma irmandade, né? Unidos de uma forma assim bem gostosa, né? Porque a palavra diz: quão bom os irmãos vivem em união, quão bom, né? O reconhecimento da nossa unidade em Cristo e, consequentemente, da nossa unidade uns com os outros. É isso que importa para nós hoje em dia, né? Unidade com Cristo, ou Cristo Jesus, né? Com o Pai Todo-Poderoso e com os nossos irmãos, né? Cristãos, lembre-se de que há muitos filhos na família, não é verdade? Talvez eles tenham nomes diferentes, não é verdade? Talvez não, eles têm nomes diferentes, né? O João chama João, a Maria chama Maria, o Paulo, etc, né? Mas apenas uma família, né? Apenas uma família. Um pai, muitos membros no corpo, mas um só corpo, uma só cabeça. Por exemplo, muitas pedras no edifício, não é verdade? Tijolo, 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 tijolo. Mas apenas uma casa, um alicerce. Esse alicerce é a base que nós devemos ter para a construção de uma vida familiar maravilhosa, unidas com Cristo Jesus. Qual é a base? A palavra de Deus. Porque Jesus é a rocha. E quando diz lá, edificar a rocha, né? Como ele diz lá em Mateus, que eu acho tão lindo, essa passagem de Mateus, lá no capítulo 7 de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, né? E é algo que nós não podemos esquecer nunca, a gente tem que estar sempre meditando nessa palavra, né? Mateus capítulo 7, que diz, versículo 24, 7 e 24, olha que coisa linda, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, não é somente escutar, ouvir, né? Mas praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é o que edifica, né? Sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É na rocha que você deve edificar a sua vida familiar, né? Vamos lembrar dos muitos ramos na videira, mas apenas uma videira. Eu fico impressionado. João, capítulo 15. Olha, gente, muitos ramos na videira, mas somente uma videira. Vamos lembrar um pouquinho só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Preste atenção nessa palavra. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está falando da vara, né?
Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, estamos ligados nessa videira. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Muitas varas e uma só videira, muitas ovelhas no rebanho, um pastor, muitos sacerdotes, mas apenas uma ordem. Um sumo sacerdote, muitas migalhas, mas apenas um pão. Muitos cidadãos, mas apenas uma cidade. Tudo isso para informar a todos nós que o mais importante na nossa vida é a união, é estarmos unidos. Liga da Justiça Verdadeira é a união dos membros do corpo de Cristo com Cristo. Nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. Muitas pessoas estão fora dessa videira. Muitas pessoas estão ausentes da videira. Muitas pessoas estão sofrendo fora da videira. Muitas pessoas estão perdidas fora da videira. Muitas ovelhas sem um pastor. Muitas pessoas indo para o buraco, para o inferno. Muitas pessoas morrendo sem Jesus. Nós que temos a consciência da união, da unidade, nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da palavra e não podemos nos ausentar dela em hipótese nenhuma, porque Ele é uma ordenança, é um mandamento quando Jesus nos diz e nós não podemos nos ausentar disso quando estamos falando de unidade, de unidade, de unidade. Mateus 24, 28, 18. Jesus dizendo aos seus discípulos, para encerrar a nossa mensagem de unidade, da liga, verdadeira liga da justiça, porque nós praticamos a justiça, porque somos justificados por Cristo Jesus. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, falou a todos os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está falando aqui de poder. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A ordenança de Jesus Cristo, que todos nós, unidos nele, como unidade, que já falamos tudo sobre isso hoje, não é? E fazer discípulos, batizando-as, ensinando-as. Primeiro, nós temos que ensinar as pessoas, né? Ensinai todas as nações. Quando fala todas as nações, é todas as pessoas. Onde você encontrar a pessoa. Ensinar primeiro a respeito de Jesus Cristo. Depois você vai batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus não falou ensinando que tenho ensinado. Não, ele fala mandado. É ordem, é mandamento. Mandamento. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. Funciona dessa forma. Por isso, amados e amadas, estamos agradecidos a Deus pela palavra e vamos nessa unidade, juntamente com todos os nossos irmãos, no único propósito, servir a Jesus Cristo, adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo e ganhar frutos para que a videira possa estar cheia de varas, né? E tudo estará acontecendo de forma maravilhosa. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero dar graças ao Senhor por esse momento tão especial, por essa palavra tão especial quando nós falamos sobre unidade, sobre união. Nós queremos estar unidos contigo, Senhor Jesus Cristo, em todos os sentidos da nossa vida. Queremos ser abençoados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos também nesse momento pedir perdão, Paizinho, por tantas falhas, tantos problemas, tantas coisas terríveis que temos feito e que têm desagradado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos ajude a vencer todos os obstáculos da vida, a passar por todas as dificuldades, todas as aflições, todas as tribulações. Com o Senhor nós vamos conseguir. Vamos unidos, juntos, orando, buscando ao Senhor de todo o coração para vencer as pestes, vencer os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que possa advir desse mundo cruel, cujo maligno jaz aqui. Mas com Jesus Cristo nós vencemos todas as batalhas e com a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente, nós vamos vencer. Vamos nos ajuntar, juntamente com Jesus, o Espírito Santo de Deus e os nossos irmãos, vamos vencer todos os obstáculos.
Nos proteja, Pai, nos livra de todo o mal, inimigos ocultos, gratuitos, declarados, facínoras dos bandidos, das pestes, de tudo aquilo que possa vir ao nosso encontro. Está banido e rejeitado em o nome de Jesus. Nós oramos e estamos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Quero agradecer de todo o meu coração a sua participação. Continue compartilhando, curtindo e também comentando para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que precisam saber de Jesus, né? Compartilhe. Nós transmitimos através da Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, pelo aplicativo redeinterativa.tv.br, também por todas as redes sociais da comunidade Portas Abertas, do Ministério Movidos por Cristo e nossas plataformas digitais, também no Instagram e no YouTube. Você pode compartilhar e será uma alegria muito grande, porque estaremos de volta na próxima semana aqui na comunidade Portas Abertas com o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Oramos e agradecemos a todos. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite e até a próxima semana.